Capítulo 6. Secador contínuo. Vantagens. Secagem. O gigantesco gargalo que atormenta a nossa indústria. O maior problema da nossa indústria é secar mal. 1. Material úmido na queima aumenta o consumo de lenha, aumenta o custo. 2. Material úmido reduz a velocidade da queima, portanto reduz o faturamento mensal. Conclusão: com o custo aumentado e o faturamento diminuído, as indústrias passam por sérias dificuldades financeiras. Água na queima, de duas maneiras diferentes, leva os resultados da empresa para os números vermelhos. Não é isso que queremos. A duração da secagem. Vantagem do secador contínuo. Num galpão sombrio, dependendo de sol ou nublado, secamos em 7 a 12 dias. Numa estufa solar em dias de sol, secamos em 2 a 3 dias. Numa estufa estática, aquecida com calor de fornos, secamos em 36 a 48 horas. Num túnel com autoviajantes, com calor de fornos, secamos em 24 a 36 horas. E num túnel com autoviajantes e com massa fácil de secar, com pedrinhas ou com silt, secamos em 24 horas. Essa é a vantagem do secador contínuo. A secagem mais rápida que existe utiliza demagrantes e autoviajantes. Secador túnel contínuo com autoviajantes. As massas fáceis de secar são as seguintes: 1. Massa demagrada com pó. 2. Massa demagrada com 5% a 15% de chamote moído. 3. Massa demagrada com 30% de saibro, silt em inglês. 4. Massa demagrada com 40% de pedrinhas de 3 milímetros para blocos estruturais. Estas são as alternativas de boa secagem. Autoviajantes. O sistema industrial mais eficiente. Com massa demagrada seca em 24 horas. Existem autoviajantes com ventiladores e outros com velocidades de ar mais altas, velocidades mais altas ainda. Entendendo o princípio do secador túnel contínuo. Na figura nós temos posição número 1, o exaustor do forno, que é um ventilador que injeta calor na galeria. E número 2, os injetores do calor por baixo das vagonetas e que possuem registros. Esses registros estão totalmente abertos na entrada do calor, que é a saída do material. 3. Autoviajantes, que percorrem todo o trecho do secador contínuo. 4. Em azul, saída de umidade que não deixa retrair a massa quando está apenas entrando no secador. A saída da umidade é a entrada da massa verde. Número 5. Esse gráfico mostra a retração ao longo do secador, também chamado em francês curva de Bigot. Aqui nós vemos nas ordenadas, na cor azul temos a retração. Nas abscissas, na cor lilás, nós temos as vagonetas ao longo do túnel, em posições 1, 2, 3, 4, avançando da entrada em direção à saída. Então aqui
chamada número 1, o material amorna com ar úmido na entrada, o que faz que o material aqueça sem retrair, porque em presença de umidade não tem como retrair. É muito importante mandar umidade na entrada, principalmente em lugares secos como a costa peruana e o nordeste brasileiro. Na posição número 2, a retração vai acontecendo controlada pela abertura dos registros de calor, que nós já vimos na figura anterior. E quando chegamos à posição número 3, aconteceu algo muito significativo. O material parou de retrair na saída porque passou do ponto crítico. As partículas cerâmicas no ponto crítico encostam e, portanto, não tem mais como retrair e não tem, portanto, como trincar. O ponto crítico estamos representando aqui como um ponto preto, e esse ponto está diretamente em cima, nessa indústria. O ponto crítico está na posição vagoneta número 9. Esse gráfico ele é considerado muito científico por alguns, mas nós utilizamos a ciência para fazer indústria. Ou seja, utilizar a ciência para fazer indústria é o que se chama tecnologia. Agora nós vamos falar de um assunto muito delicado chamado a secagem enjambrada. A secagem feita de maneira não muito correta. Então, a maneira mais técnica que existe é utilizar um secador contínuo. Mas vamos falar aqui rapidamente das outras maneiras. Secar ao sol é uma coisa que podemos fazer onde tem muitos dias de sol por ano. Secar na brisa, podemos fazer onde tem brisa o ano todo. Secar em galpão sombrio é uma coisa que é bem enjambrada, porque em galpão sombrio, meio frio, não tem muita possibilidade de secar. Secar em estufa estática já é bem melhor porque tem calor. Mas não deixa de ser ainda um sistema primitivo de secagem. Já não se compra mais, não se vende mais estufas estáticas no Brasil. Esses procedimentos todos deixam uma umidade industrial, uma umidade residual indevida de 3 a 6%, o que depois nós vamos ver que é um escândalo em termos de dinheiro. O empilhamento de tijolos que tem umidade residual simplesmente causa uma catástrofe de despontados. As queimas são úmidas, as queimas são caras, as queimas são lentas. Os consumos de lenha aumentam, o faturamento cai. Quando o custo aumenta e a receita cai, a empresa vai para onde? Ai, meus amigos, vai para o vermelho. Então nós temos que tomar cuidado, é a nossa empresa, nós queremos o melhor para ela, vocês obtêm o seu meio de vida, a sua maneira de viver, a sua família depende da sua empresa, a sua família e a empresa são as duas coisas mais importantes que você tem no mundo. Água residual de secagem. A nossa grande preocupação de não aumentar os nossos custos de lenha. Água no forno. Nossa preocupação de não fazer queimas molhadas. Num galpão sombrio, o material entra no forno com 4 a 6% de umidade. Numa estufa solar, entra no forno com 2, 3, 4% de umidade. Numa estufa aquecida, a situação já é melhor. Entra no forno com uma umidade entre 1 e 3%. Mas aquele 3% de umidade ainda é muito demais para empilhar, sem ter despontados. Que a nossa grande preocupação na vida é não causar prejuízo para a nossa empresa. Túnel com autoviajantes entra no forno com 0,5%, se for
massa com silt, areia, pedrinhas, ou com 1%, às vezes 1,5%, né? Mas sem dúvida é o teor de água mais baixo que existe. O mais baixo de todos é não ter água no forno, a não ser água de cristal. Parabéns, colegas. Nós estamos caminhando para zero água, zero perda. Um grande abraço e vamos que fazer qualidade e felicidade. Estamos para isso, estamos na vida, estamos trabalhando para ser felizes. Um abraço. Aqui estamos vendo horríveis manchas de umidade que podemos ver, infelizmente, podemos ver em tantas indústrias pequenas solarias que fazem um grande esforço para sobreviver e não percebem que isso aí, meus amigos, não é uma maneira de trabalhar. Não é por aí, não é por aí. Nós vamos ter que secar, senão nunca vamos sair da pobreza. Aqui, essas manchas de umidade, quando fazemos a queima, vão se atrasar centenas de graus. E quando nós queremos ter uma queima bem feita, e num forno de fogo descendente, o calor custa chegar embaixo, mas se está tudo molhado dentro do forno, capaz que temos 4 ou 5 toneladas de água numa carga de forno. E então, com essa umidade, como vamos fazer para que o calor chegue embaixo se aquilo não é mais um forno, aquilo é um secador? Então, é muito triste, me dá vontade de chorar, porque a gente quer um mundo melhor. Nós queremos uma América Latina desenvolvida. E temos que esquecer isso aqui, porque isso é uma lembrança de um passado que já era, que já foi, algo que tem que ficar para trás, minha gente. Nós não temos que fazer isso nunca mais. Agora um conselho muito simples. Meu colega, meu amigo, pese a água com uma dessas balancinhas chinesas que são tão baratas. Pelo amor de Deus, pese a água que tem nos tijolos e multiplique pelo número de tijolos que tem dentro do seu forno. Você vai ver muitas toneladas de água que você está evaporando. A água é dinheiro que está sendo jogado fora. Mais adiante, quando nós conversarmos com os cálculos de engenharia térmica, a gente vai te ensinar, você vai entender por que pesamos os tijolos molhados. E para calcular quantos reais ou dólares que nós ganhamos, na verdade, era para ganhar, mas não estamos ganhando porque estamos gastando com cada tonelada de água que jogamos dentro do forno. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma estufa, um aparelhinho de laboratório relativamente barato, né? E aí, em pouco tempo, nós vamos chegar a peso constante. Na hora que chega a peso constante, nós fazemos a diferença entre peso úmido e peso constante, que é peso seco, e aí sabemos quanto que tem de umidade aquele tijolo manchado, e aí calculamos as toneladas que tem dentro do forno. Uma coisa muito fácil. Aqui, meus amigos, nós temos uma curva de secagem, que não é outra coisa que um diagrama de umidade e temperatura. Aqui nos quadradinhos pretos, nós temos uma coisa que vai subindo, isso é a temperatura. Nós vamos medir o valor do lado esquerdo. Tá? Então, os círculos, eles representam a umidade relativa do ar, que nós vamos medir do lado direito, onde temos de 0 a 100% de umidade relativa do ar, nós temos a nossa umidade. E aí se cruzam nesse diagrama que todo mundo chama diagrama em X, e muitos consideram que o X é mais ou menos, está perto de onde
é o ponto crítico. Mas o melhor realmente para encontrar o ponto crítico é medir aonde que o nosso tijolo querido deixa de retrair. Que aí já passou pelo ponto crítico, e no momento que passamos pelo ponto crítico, manda calor, porque agora o material não trinca. No ponto crítico, as partículas estão encostadas, não podem mais trincar. Um abraço, muito sucesso! Secador outra vez, mas agora para mostrar os registros, que aqui estão desenhados como janelas vermelhas. Gente, vocês estão vendo que na entrada do material, posição 3, na entrada os registros estão meio fechados, porque o material está frio ainda. E na saída do material, posição 2, estão todos abertos. Pois é, meus colegas, pois é, isto faz a curva de secagem que não trinca. É isso aí. Os registros vão se abrindo de menor a maior à medida que o material verde vai avançando e vai perdendo água. É muito fácil. Exaustores. Os exaustores puxam calor dos fornos. Ao mesmo tempo, eles injetam calor no secador. Cuidado com a retirada de calor, pois se o calor for retirado do forno na hora errada, na hora que o forno passa pelos 570 graus, teremos choque térmico, teremos xoxos. Quem retira calor do forno, é claro que faz isso para mandar calor no secador, para secar. Entretanto, se fizer isso na hora errada, causará choque térmico. Mas como nós trabalhamos em equipe, aqui não tem aquele assunto que eu não tenho nada com isto. Aqui, qualidade é com todos nós.